Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Definido os brasileiros na Libertadores. Bom, já tínhamos, definido Fluminense, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, não é enganado, esses 6, e faltava uma vaga, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, exatamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. 6 brasileiros já estavam na Libertadores e faltava uma vaga onde estava a briga entre Bragantino e Botafogo e acabou no final desta quarta-feira, na noite desta quarta-feira, definindo que o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, estará na fase de grupos da Libertadores. Então, os 7 brasileiros definidos, sorteio, se eu não estiver enganado, acho que na segunda-feira vai ser definido aí os grupos da Libertadores de 2024. E a gente vem falar rapidamente sobre a situação dos brasileiros para esse sorteio. Expectativa, ainda não está fechado todos os times, ainda tem um jogo nesta quinta-feira para definir, mas não tem nenhum brasileiro envolvido. Acho que é o Nacional e o Alsred que vão definir aí o último classificado para a fase de grupos. Mas os brasileiros já estão, como eu falei, já estão definidos, então a gente vai falar rapidamente sobre os potes, sobre aonde os brasileiros estão em cada pote e também algumas probabilidades. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal, você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Então vamos lá, galera, para a gente falar sobre essa Libertadores. Bom, como eu disse, definido. Os brasileiros são em maioria no pote 1. São 5 brasileiros no pote 1. E aí você tem um uruguaio, um colombiano e um argentino. Bom, os brasileiros estão no pote 1 com Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Então tem 5 brasileiros. O Atlético Mineiro, que é o outro brasileiro, está no pote 2. E o Botafogo, que se classificou pela pré-Libertadores, está no pote 4. O Atlético Mineiro, que está no pote 2, ele não vai pegar ninguém do pote 1. Ou seja, o Atlético Mineiro não vai enfrentar nem Fluminense, nem Palmeiras, nem Grêmio, nem Flamengo, nem São Paulo. O Atlético Mineiro não pega. Então esses brasileiros não têm o perigo de pegar, quem sabe, o Atlético Mineiro. Porém, o Botafogo, que vem da pré-Libertadores, ele pode pegar qualquer um brasileiro. Ele pode pegar os brasileiros que estão no pote 1 e também pode pegar o brasileiro que está no pote 2, que é o Atlético Mineiro. Tá? Então, a probabilidade de termos um confronto brasileiro na fase de grupos, irmão, é muito grande. É muito grande. Por quê? De 8 grupos, 6 grupos terão brasileiros. Apenas 2 não terão brasileiros. Então você imagina, do grupo 1 ao grupo 5, com brasileiros. Do grupo 1 ao grupo 6. Grupo 5. Do grupo 5 com brasileiros. Aí sobra o grupo 6, 7 e 8. Aí o Atlético Mineiro cai no grupo 6. Então teremos brasileiros
1, 2, 3, 4, 5, 6. Só vai restar o 7 e o 8 para o Botafogo não pegar brasileiros. Pode acontecer, sim, mas a probabilidade maior é que tenhamos o Botafogo enfrentando um dos brasileiros, ou do pote 1, ou o Atlético Mineiro, que está no pote 2. E aí, como é que tá os potes nesse momento? No pote 1, além dos 5 brasileiros, tem River Plate, Peñarol e LDU. O Atlético Mineiro, que está no pote 2, está junto com ele no pote 2. Temos, deixa eu pegar aqui, temos Independente Del Valle, Libertad, Cerro Porteño, Estudiantes, Barcelona do Equador, Bolívar e Júnior Barranquilla. Do pote 2, na minha opinião, o time mais forte é o Atlético Mineiro. Então, irmão, River Plate, Peñarol e LDU já sabem que terão o Atlético Mineiro. Tenho certeza que nenhum desses 3 times quer pegar o Galo. Tenho certeza que nenhum desses times quer pegar o Galo na fase de grupos, né? A verdade, a galera fica correndo de um lado para o outro, mas de repente é melhor pegar o Galo na fase de grupo do que numa fase mais avançada. Mas aí é um concorrente a mais, né? Para essa primeira vaga, quem sabe ficar em primeiro lugar. No pote 3 não tem brasileiro, mas tem São Lourenço, The Strong, Universitário, Deportivo, Táchira, Rosário Central, Alianza Lima, Milionários e Tajeres. E no pote 4, onde está o Botafogo, temos Caraca, Liverpool, Huachipato, Cobressal, Palestino, Colo-Colo, Botafogo e Nacional ou Red. Bom, temos ali Colo-Colo, né? Palestino, mas, na minha opinião, o time mais forte do pote 4 é o Botafogo também. Então, no pote 2, onde tem o Atlético Mineiro é o mais forte. E no pote 4, o Botafogo é o mais forte. Cara, pro Botafogo seria interessante cair num grupo que não tivesse brasileiro. Caísse num grupo tipo, você pega Peñarol, pega ali qualquer outro ali, Independente Del Valle, você pega o São Lourenço. Se o Botafogo cair num grupo que não tenha brasileiro, na minha opinião, o Botafogo vai ter chance de ficar em primeiro lugar. Com exceção do grupo que tem o River Plate. Se tiver River Plate, Botafogo e qualquer um ali do pote 2 ou do pote 3, tirando o Atlético Mineiro, é óbvio, o Botafogo, para mim, passa. Agora, se o Botafogo cair num grupo que tenha brasileiros, os brasileiros que estão no pote 1 ou Atlético Mineiro, também vai continuar com chance. Mas aí vai ficar mais limitado, porque vai ter uma disputa mais acirrada. Principalmente porque tem confronto direto. Tem esse confronto direto com o brasileiro. E aí, os times brasileiros, tirando ali River Plate, nem o Boca Juniors está na Libertadores, só para tua informação. Tem Estudiantes ali, não tem o Racing, ou seja, os argentinos não estão muito fortes nessa Libertadores. Então, por este motivo, eu vejo o Botafogo com boas chances de passar para as oitavas de final. Vai ficar mais complicado, mais acirrado se cair num grupo que tenha brasileiro. Mas se cair num grupo que não tenha brasileiro, na minha opinião, o Botafogo pode ficar até em primeiro lugar. Beleza? O Atlético Mineiro, como não pega a galera do pote 1, também, igualmente ao Botafogo, tem chance de ficar em primeiro lugar. Passar e ficar em primeiro lugar. Então, na minha opinião, óbvio, né? Pode acontecer de tudo em Libertadores. Libertadores não é qualquer um que joga. Tem que saber jogar e tem que ter experiência de jogar. O Botafogo tá um pouco afastado disso. Tá voltando agora. Mas a tendência, na minha opinião, é que os 7 brasileiros consigam avançar para as oitavas de final. Essa é a minha visão, olhando, né, o panorama dos times que estão lá. Continuo vendo os brasileiros
sendo favoritos, mais uma vez, a chegar à final da Libertadores e com boas perspectivas de termos uma final brasileira de novo. Ter uma final brasileira de novo. Então vamos aqui rapidamente, só dando uma analisada. O Fluminense. Cara, o Fluminense não vive um grande momento. Ganhou a Libertadores ano passado, esse ano ganhou a Recopa, mas não vem praticando um grande futebol. Vai ter que dar uma melhorada. Vai ter que dar uma melhorada para a Libertadores. Vai ter que dar uma melhorada. Pelo Campeonato Carioca, já não ganha um clássico há muito tempo. Não ganha um clássico há muito tempo. E pior, não vem jogando bem. Tá? Mas tem aí um prazo para se recuperar. O Campeonato Carioca vai acabar. Se vai passar a final, se vai conseguir reverter o resultado do Flamengo ou não. Mas acho que muito mais importante do que isso é o futebol do Fluminense. Então, amigo torcedor tricolor, tenho certeza que a torcida do Fluminense está animada, mas está com a pulga atrás da orelha, porque o futebol apresentado está preocupando nesse momento, né? Antes do sorteio. E também vai ter que contar com o sorteio. Custa nada dar uma certa sorte, né? De não pegar times muito fortes logo na fase de grupos. Temos o Palmeiras. Cara, o Palmeiras é aquele time que vem naquela batida muito competitivo. Está aí nas fases finais do Campeonato Paulista. A tendência é que o Palmeiras mantenha o seu ritmo de avançar bastante na Libertadores. Então o Palmeiras, na minha opinião, está muito igual. Até porque o Palmeiras está igual o Flamengo. O Palmeiras está invicto. O Palmeiras está invicto em 2024. Então, nessa situação em relação ao Fluminense, o Palmeiras está na frente do Fluminense. O Palmeiras está na frente do Fluminense em relação a 2024. Então, o torcedor do Palmeiras pode reclamar de uma coisa ou outra, de contratação, mas é um time competitivo que, nesse momento, lógico, não é muito parâmetro, mas é um time invicto. Então, tem uma esperança também e uma confiança a torcida do Palmeiras. O Flamengo, a torcida está animada com o Tite. Consertou o sistema defensivo. Está nas semifinais do Campeonato Carioca, com a vantagem boa em relação ao Fluminense, mas ainda tem mais um jogo, o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Mas a torcida do Flamengo está empolgada. A torcida do Flamengo está empolgada justamente porque o Flamengo vem jogando bem. Fez boas contratações, foi uma janela espetacular, né? Com 3 jogadores espetaculares, e vem jogando bem. Então isso anima muito a torcida do Flamengo. Então a torcida do Flamengo, acredito eu, que esteja, de todos os times brasileiros, talvez nesse momento a torcida que está mais animada com o seu time seja o Flamengo. O Grêmio. Cara, o Grêmio é sempre aquele time guerreiro, batalhador. Também está nas suas fases finais do Campeonato Gaúcho. Tá ali tentando se reforçar. Mas eu vejo o Grêmio nesse momento um pouco atrás de Flamengo e Palmeiras em relação ao futebol. Mas não vejo o Grêmio nesse momento atrás em relação a jogo, a futebol, atrás do Fluminense, não. Não vejo atrás do Fluminense, não. Vejo o Grêmio igual ou até na frente em relação ao Fluminense, em relação ao futebol praticado. Lógico, só começa daqui a um mês, né, a Libertadores. Mas, nesse momento, eu vejo o Grêmio, o futebol praticado, à frente do Fluminense. E aí você tem o São Paulo, que está no pote 1 também, que está tendo muita desconfiança com o treinador, o futebol não está sendo dos melhores, ou seja, os dois tricolores, o do Rio e do São Paulo, não vêm vivendo um momento bom dentro de campo. Tanto Fluminense quanto São Paulo vivem momentos de instabilidade, que não que estão dando preocupação à sua torcida para a fase de grupos.
Então, nesse momento dos 5, que estão ali no pote 1, Fluminense e São Paulo é os que, na minha opinião, estão causando mais preocupação à sua torcida. Aí no pote 2 você tem o Atlético Mineiro. Cara, o Atlético Mineiro, eu vejo o Atlético Mineiro ali no futebol mais ou menos igual o Grêmio. Eu vejo o Atlético Mineiro mais ou menos ali igual o Grêmio. Eu vejo o Atlético Mineiro no futebol praticado um pouco atrás de Flamengo e Palmeiras, mas ali no mesmo patamar do Grêmio e, na minha visão, à frente do Fluminense. E, por último, o Botafogo. Bom, o Botafogo tem aquele trauma de 2023 que parece que está indo embora. Até porque do time de 2023 tem 3 ou 4 jogadores só no time titular. O restante não tem nada a ver com 2023, então não tem porquê. E essa classificação, essa passagem para a fase de grupo do Botafogo, na minha opinião, dá uma exorcizada em 2023. Começou o ano pro Botafogo. Ficou fora das semifinais do Campeonato Carioca, tá aí disputando a Taça Rio, que é do 5º, 8º lugar, que o Botafogo, na boa, vai cagar. Ganhar ou perder não vai fazer a menor diferença do Botafogo. O Botafogo vai se preparar, sim, para as outras competições, principalmente para a Libertadores. Tem jogadores aí que chegaram, time para encaixar. Ainda tá com o treinador interino, mas nesse momento de futebol, que parece que o Botafogo está começando a se encaixar, né, principalmente exorcizando 2023, eu vejo o Botafogo e o Fluminense entre os 7, os que estão um pouco inferior. Na minha opinião, pelo futebol praticado e até pelas peças, eu vejo Fluminense e Botafogo parelhos, tá? Parelhos, tá? A torcida de Fluminense e Botafogo estão animadas, né? O Fluminense conquistou os 2 últimos títulos, Libertadores e Recopa, mas não vem praticando um bom futebol. O Botafogo não estava, começou a praticar, começou a dar uma melhorada, né? Com o interino. Então vejo o Botafogo e o Fluminense ali muito parelhos. Torcidas empolgadas que estão na Libertadores, mas preocupadas com o futebol, tá? Apresentado. O Botafogo melhora. Acima de Fluminense e Botafogo, eu vejo ali Grêmio e Atlético Mineiro, né? Na verdade eu vejo, Fluminense, Botafogo e São Paulo. Fluminense, Botafogo e São Paulo, eu vejo os 3 parelhos ali, mas ainda acho que em relação ao futebol jogado, talvez o Botafogo um pouquinho, 1 centímetro à frente de Fluminense e São Paulo. Então ali, Fluminense, Botafogo e São Paulo, classificados, tudo bonitinho, torcida empolgada de estar na Libertadores, mas os torcedores com a pulga atrás da orelha em relação ao time, ao futebol praticado. E aí, os outros 4, eu vejo Grêmio e vejo Grêmio, Atlético Mineiro, ali bem parelhos, né? Bem parelhos. As torcidas felizes, empolgadas com o desempenho do time, times competitivos, mas não com aquela animação de ter começado muito bem. Não começaram mal o ano. Grêmio e Atlético Mineiro não começaram mal o ano, mas deram algumas oscilações, alguns encaixes. E as 2 torcidas que eu vejo mais animadas, principalmente pelo início de 2024, é Palmeiras e Flamengo. São times que estão invictos, né? Tomaram poucos gols, fizeram gols, estão nas fases finais. Então eu vejo ainda a dupla Palmeiras e Flamengo, antes de começar a Libertadores, para o sorteio da Libertadores, vejo Palmeiras e Flamengo, os torcedores mais animados para essa Libertadores de 2024. Então tá aí a minha análise prévia da Liberta 2024. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!